Olá, boa tarde, gente, tudo bem? Tô aqui gravando mais esse vídeo, né? Lembrando que eu faço aqui, eu gravo algumas coisas aqui no Facebook e depois eu transmito isso no meu próprio canal no YouTube, né? Então, para quem tiver curiosidade aí, né, é um canal que eu tenho onde eu gravo aulas minhas, né? Que eu costumo assuntos que eu costumo comentar com os meus alunos, né? E como meio que uma maneira assim de divulgaçãozinha, quem mais quiser, eu gravo no Facebook e transmito e depois baixo, né, e coloco lá no meu canal no YouTube, né? É um canal onde eu gravo minhas aulas, né? Para quem não sabe, eu sou professor, então para mim me ajuda bastante. E fora isso, eu gosto também de falar sobre assuntos em geral, envolvendo política e tal. Enfim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Me sinto muito bem gravando sobre isso. E uma coisa que é interessante, né, como vocês estão vendo o próprio nome do vídeo, né, é uma coisa legal da gente ver, da gente pensar, que é o que, né? Esse ano que passou, nós tivemos basicamente duas grandes guerras aí que tomaram o noticiário, né? Claro que no mundo existem outras mais guerras, né? Mais as grandes guerras que tomaram o noticiário e que realmente aí atraiu a atenção das pessoas e da mídia no geral, né? Foram as guerras entre Rússia e Ucrânia, que agora em fevereiro, né? Ela completa 2 anos, né? 24 meses já de guerra, né? E nós temos a guerra entre Israel e Palestina, que é uma guerra aí que já vem durando, se eu não me engano, já passa de 90 dias, não é isso? Ou está caminhando para 90 dias, ou seja, 3 meses já de guerra, né? Algo nunca visto. Nenhuma guerra durou esse tempo todo, né? A não ser a primeira guerra lá, que Israel luta e tudo mais, né? Que eles chamam de a Guerra da Independência, que se não me engano foi uma guerra que aconteceu em 48, 47, 48, né? Tirando essa guerra aí, todas as outras foram muito curtas, durando dias, né? Essa daí não, já está indo por 90 dias, né? E é para a gente pensar um pouco, né? Do papel que a mídia vem exercendo nesses conflitos, né? Eu acho que esses conflitos que aconteceram no último ano serviu assim, no meu ponto de vista, para colocar a última pá de cal no caixão dessa mídia tradicional, né? Primeira coisa que a gente já percebeu é a manipulação, por exemplo, com essa atual guerra, né, entre Israel e Palestina, né? Você percebe que a mídia ela tenta manipular a opinião pública e as pessoas no que? Então eles não colocam o que? Guerra entre Israel e Palestina. Eles colocam Israel contra o Hamas. O Hamas é um grupo, o principal dele, né? O principal deles que atua ali na resistência palestina, né? E perceba que a mídia colocava isso, né? Não é a luta de Israel contra a Palestina, mas sim de Israel contra um grupo em específico que é o Hamas, né? Só que, obviamente, isso daí a gente já percebe aí uma grande estratégia de manipulação, né? Aí quando a gente fala sobre a guerra entre Israel e Palestina, né? E você vê como a coisa lá é tão horrenda, né? Que, bom, a guerra está caminhando para 3 meses e já morreram mais de 22 mil pessoas, né? A região da faixa de Gaza, ela é uma região que ela tem aí, eu já vi gente falando entre 1,5 milhão, já vi gente falando 1,7 milhão e já vi gente falando em 2 milhões de habitantes. Vamos pegar o maior número que eu já ouvi, 2 milhões de habitantes. Até esse momento, cerca de 20 mil pessoas morreram na faixa de Gaza. Isso que se tem computado.
Fora ainda os desaparecidos, os corpos que não foram encontrados e tudo mais. E fora ainda também os corpos dos próprios militantes dos grupos de resistência, que provavelmente eles pegam esses corpos e levam para os túneis de volta, né? Para impedir contagem de corpos do exército de Israel, para eles meio ficarem sem saber quem eles atingiram ou não atingiram, né? E aí, obviamente, as vítimas civis, eles deixam lá os corpos mesmo para causar comoção, né? Então você vê, já foram, nesses 3 meses de guerra, 20 mil mortos. Vamos levar em conta que a faixa de Gaza tenha 2 milhões de pessoas, ou seja, já morreu 1% da população. Para a gente ter noção do que é isso, porque quando a gente fala de 20 mil pessoas, para nós brasileiros, que temos um país de 210, 200, quase 220, né, milhões de pessoas, é uma coisa que para a gente nós não conseguimos ter essa noção de grandeza. Mas vamos imaginar que se tivesse morrido 1% da população brasileira, seria o equivalente a mais de 2 milhões de pessoas. Aí talvez a gente consiga entender. Imagina se no Brasil, em 90 dias de alguma guerra que o Brasil entre ou coisa parecida, morra 2 milhões de pessoas. Vocês conseguem entender o tamanho da gravidade? Né? Então vocês veem que o que está acontecendo, né, nessa guerra entre Israel e Palestina, você tem-se uma limpeza étnica acontecendo. E veja como a história é interessante, né? Do mesmo modo em que os nazistas, na década de 30 e 40, tentaram promover uma limpeza étnica contra os judeus, né? Hoje, parte dos judeus, não os judeus, né, mas parte dos judeus, que são esses judeus mais radicais, os chamados de sionistas, né, eles estão promovendo um genocídio, uma limpeza étnica, da mesma maneira que tentaram fazer com eles na Europa, eles estão fazendo isso na região da antiga Palestina, né? Então, não existe outro nome que é dado para isso, né? De maneira muito simplória, o que está meio que por trás dessa guerra, né? Muito provavelmente Israel quer empurrar essa população de cerca de 2 milhões de pessoas para o norte ali do Egito, no chamado deserto do Sinai, né? Então, eles, através dos bombardeios e das incursões terrestres, né, do exército de Israel, eles basicamente estão querendo deixar a região da faixa de Gaza, né, a região de Gaza, inabitável, impossível de ser habitada. E dessa maneira eles estão forçando as pessoas a deixar essa região. E, sobretudo, ir para o norte, cruzar a fronteira, né, e ir para o norte do Egito, né, que seria o deserto do Sinai. Né? Aí você pergunta, Lucas, o que o Egito ganharia com isso? O que está colocado, né, ainda não é nada oficial, seria que o Egito receberia grandes aportes financeiros e o perdão de suas dívidas para com os Estados Unidos e Europa, se eles adentrassem nesse jogo, dessa limpeza que eles querem promover. Então, basicamente, gente, para entender o seguinte, você tinha-se ali há milênios uma população vivendo ali, um país consolidado ali, né, que seria a antiga região da Palestina, e a partir de 1948, né, começa-se a formar-se um novo Estado naquela região, onde se tinha-se o Estado palestino, está se formando um novo Estado a partir de 1948, que é o Estado de Israel. E aí, o que eles estão fazendo isso? Por exemplo, parte da população palestina, eles expulsaram para o Líbano. A parte da população palestina que habitava o norte da Palestina, expulsaram para o Líbano. Parte da população que habitava o sul, eles expulsaram para o Egito. E uma parte gigantesca da população
população que habita a região da chamada Cisjordânia, que é uma parte que ainda resta da antiga Palestina, eles empurraram essa população para o reino da Jordânia, né? Para quem não sabe, o reino da Jordânia, eles abrigam mais de 2 milhões, gente, de refugiados palestinos, né, dessa antiga região da Cisjordânia. Então, o que Israel tenta fazer, né, a grosso modo, seria o quê? Através de bombardeios e de incursões militares, eles tentam expulsar a população palestina dessas regiões, né? E dessa maneira eles vão abrigando famílias dos colonos judeus, né, nessas regiões, né? Então, para a gente pensar, né, algo que foi feito com os judeus, né, nos anos 30 e 40, agora nós vemos se repetir. Um novo genocídio vem acontecendo, né? Só que agora promovido pelos judeus através do Estado de Israel, né? Claro que eu não gosto de falar os judeus, porque não são todos os judeus que concordam com Israel, né? É uma parcela dos chamados sionistas, né? Então, basicamente, o que a gente tem que entender existia um Estado, chamada Palestina, e a partir de 1948, esse Estado palestino deixa de existir aos poucos e vai nascendo um novo Estado, o Estado de Israel. E Israel tem como objetivo expulsar essa população que habita a Palestina, né, os palestinos, que é uma população de maioria árabe e muçulmana, mas existem muitos cristãos, né, ali nessa região, e eles estão expulsando essa população de lá, né? Então você vê que é uma situação triste. Agora, pensando no conflito entre Ucrânia e Rússia, a situação, quando eu digo o papel da mídia, fica mais interessante ainda da gente pensar, né? Porque, olha, eu não sou jornalista, eu não tenho cargo na CNN, na Globo News, nada disso, né? Eu sou somente um professor de história, nada mais do que isso. E eu já dizia, a guerra vai completar 24 meses, então há pelo menos 23, 22 meses eu já vinha falando o quê? Gente, a Ucrânia vai ser esfacelada. O que vai haver ali é um morticínio, a troca de nada. O exército russo é um exército poderosíssimo. Eles vão destruir o que tiver pela frente. O que nós ouvíamos falar na mídia? Quando começa-se a guerra, primeiro eles dizem que a economia russa ia para o buraco com a guerra. Bom, a Rússia esse ano vai crescer cerca de 3%, mais que os Estados Unidos. O que também é normal. Normal não, né? Porque a economia russa é um pouco mais fraca, então crescer 3% é muito mais fácil do que crescer 1%. Mas enfim. Mas para quem ia quebrar, crescer 3% não é um mau negócio. Depois eles falavam que o Putin, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, ia ser assassinado, que ele ia cair, que ele ia sofrer um golpe, que ele ia sofrer isso, que ele ia sofrer aquilo, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a guerra, né? Então a Rússia passa-se o carro na Ucrânia, o que eu já vinha falando há mais de 20 meses. Vladimir Putin fica cada dia mais poderoso na Rússia, diferente do que a mídia vinha dizendo, que ele ia cair, que ele ia sofrer golpe, que ele ia ser assassinado. Nada disso aconteceu. E eles também, e a mídia dizia, quando eu digo a mídia, eu estou dizendo Globo News, CNN, Bandeirantes, essa lixaiada toda aí, que a gente vê na TV, né? Esses lixos todos. O que eles diziam?
Também que a Rússia ficaria sem munição, que a Rússia ficaria sem combustível, que era questão de tempo para as tropas russas começarem a recuar, porque eles não iriam aguentar, tanto a economia russa quebraria, Vladimir Putin ficaria cada vez mais fraco e a munição, o combustível, tudo, segundo eles, estava piorando na Rússia e a Rússia não ia ter como aguentar essa guerra contra a Ucrânia. Bom, eu vinha falando há 20 meses, quem me conhece mais de perto e quem já viu os outros vídeos que eu já postei no canal, né? Sabe que eu há 20 meses vinha falando ao contrário, contra a mídia, né? Então, eu vinha falando totalmente o contrário do que a gente via na Globo, na CNN, na Globo News, na Jovem Pan, na Bandeirantes, na Record, na onde for. Todos os canais eles tinham basicamente essa mesma diretriz, né? Dizer que Vladimir Putin seria derrubado, morto ou preso, ele continua cada vez mais forte. Depois eles diziam que a Rússia estava lutando sem armamento, sem munição, sem combustível, que os soldados russos estavam parecendo farrapos no campo de batalha. Não é o que vem acontecendo, né? A Rússia, sobretudo aí nos últimos dias, vem avançando de maneira muito cruel, né? E eles também diziam que a Rússia não conseguiria levar essa guerra a cabo porque a economia russa iria para o buraco. E eu dizia que não, que era o contrário, que a economia europeia iria ao buraco, pois eles são dependentes do gás russo, são dependentes do petróleo russo, são dependentes do carvão russo. Ou seja, eu que sou um simples professor de história, desde o primeiro disparo dessa guerra, eu vinha se falando o que hoje está acontecendo depois de 2 anos. Isso mostra que eu sou uma pessoa inteligentíssima, que eu sou um gênio? Não. Isso só mostra que eu tenho honestidade. O que está mostrando que essas grandes mídias, né, volto a dizer, esses grandes veículos de comunicação que a gente vê na TV, internet e rádio, mostra-se nas duas uma. Ou eles não sabem fazer jornalismo, né, e eles foram enganados, ou eles são mal intencionados e querem nos manipular. Eu não acho que eles são ingênuos ao ponto de serem enganados, portanto eu acho que eles querem nos manipular, né? Então fica aí essas duas questões, né? Primeiro, né, na guerra entre Israel e Palestina, a gente vê essa tentativa de manipulação, de dizer que é a guerra de Israel contra o Hamas, que seria um grupo, quando que na verdade o que você se tem é uma limpeza étnica promovida ali na região, um genocídio promovido ali na região pelo Estado de Israel, né? E a segunda questão é, passados 2 anos da guerra da Ucrânia, nós percebemos que tudo o que vinha sendo falado sobre a guerra era uma mentira e que a Ucrânia hoje está sofrendo muito, né? E a Rússia cada vez mais poderosa, enquanto que toda a mídia dizia que a Rússia se enfraqueceria com essa guerra. Muito pelo contrário, eles estão mostrando muito poder, tanto militar, econômico, político, ou seja, a Rússia ganha em todos os aspectos com essa guerra, né? Algo que eu vinha dizendo há 20 meses atrás, né? Então, fica aí pra gente pensar. E quem tiver curiosidade, assista meus outros vídeos aí, que eu acho que vocês vão gostar bastante no canal aí. Valeu, gente. Obrigado.